não ser que vocês tenham me convidado para bem menos, esperando bem menos do que eu iria falar, até posso falar, mas eu só vou tratar da desoneração da folha, viu? Mas, bom, esse tema, agradeço muito, Osmir, ao Marcelo, à mesa, cumprimento aí na minha querida presidente aí da Mulheres no Tributário, cumprimento a mesa toda, a Elizabeth, o Paulo, o Renato. Enfim, agradeço muitíssimo a escolha do tema, que foi essa desoneração da folha, porque ela permite que nós constatemos o que temos testemunhado já há muito aqui no país, que é essa completa inexistência de relação, não vou nem dizer amistosa, mas institucional, de forma correta, entre os poderes da República. Porque aqui nós vamos passar por uma... Eu vou falar rapidamente o contexto em que essa desoneração da folha foi discutida pelo poder público, nós vamos ver que não existe ali uma fluidez nesse relacionamento. Pois bem, como todos sabem, acabaria em 23, no final de 23, agora em 24, acabaria a desoneração da folha, ou a possibilidade de haver aquela alternância, alternativa, opcional do contribuinte para pagar, em vez de pagar 20% do salário, pagar 5% da receita. E aquilo, obviamente, propiciava... Como eu tinha esquecido de abrir, eu vou começar a contar agora. Tá? Enfim, isso aí tem propósitos óbvios de criar emprego e numa situação em que o desemprego é um problema. Então, sempre se elogiou muito essa questão, essa possibilidade de tributação alternativa na Receita Bruta, em vez de tributar a folha. E assim foi feito. O Congresso Nacional aprovou a 14784, de 23, e fazendo com que a prorrogação houvesse até 2027. Essa foi a vontade do Poder Legislativo. Aí veio o Poder Executivo e, em relação ao tema da desoneração da folha, houve um veto integral sobre o fundamento de que teria havido falta da estimativa do impacto orçamentário e da fonte de custeio que seria necessária, apesar de ter sido uma prorrogação, mas seria necessária, no ver deles, uma fonte de custeio, a determinação, a indicação de uma fonte de custeio que justificasse que a oneração fosse mantida assim. Pois bem, esse veto, ele foi... A lei, na forma como foi editada, foi aprovada, desconsiderou-se completamente o veto feito pelo presidente da República e a prorrogação foi até 2027. O que faz o governo? Com uma norma que tinha sido... O veto havia ocorrido e havia a criação, a edição da lei na forma original. Criou uma medida provisória, reduzindo drasticamente o benefício que existia antes. Já começa o problema de comunicação entre os poderes. Todos se lembram, muitos parlamentares se revoltaram com isso. Como é que sai uma medida provisória que é contrária a uma manifestação do Congresso? Né? Foi, então, essa medida provisória, o Congresso Nacional, pouco se importando com a existência da regra contida na MP, aprova a Lei 14.873, de 24, sem a revogação da 14.784, que previa aquela prorrogação. O que faz o governo? Propõe uma ação direta de inconstitucionalidade. E a conversa começa a escalar e agora chega no Poder Judiciário. O que faz o Poder Judiciário, por intermédio do ministro Zanin? Concede uma liminar, suspende a lei que havia concedido a prorrogação, portanto, fica valendo a regra normal de tributação, 20% sobre o faturamento. Isso faz com que, porque depois ele volta atrás, mas teve um mês, março, em que esse pagamento tem que ser feito dessa forma.
Então, havia a alternativa, a adoção da alternativa até março, depois teve que se pagar 20% da folha e 20% da folha, e depois continua-se, em função da suspensão ter caído, porque o ministro Zanin voltou atrás, então voltou a ser como era, mas por um tempo. Por um tempo. O ministro Zanin diz o seguinte: olha, eu quero que haja consenso, igual a professora que fala com 2 alunos que estão brigando na sala, eu quero que haja consenso, vocês ficam ali no cantinho da sala, eu quero que vocês voltem com um consenso no que diz respeito à forma como essa desoneração, ainda que seja parcial, vai ocorrer daqui para frente. Eu quero que vocês me tragam quais serão as formas de compensação desse benefício que é criado aqui. Enfim, aí surge, então, a Lei 14.973, de 24, trazendo uma desoneração que iria persistir, mas com uma oneração que seria criada proporcionalmente. Quanto uma descia, a outra subia, como nós vamos ter com o IBS a partir de 29. Né? E as medidas compensatórias, quais seriam? Eles criaram a transação de débitos não tributários, administrados por autarquias, um confisco, isso não sei se alguns de vocês já leram, eu tenho um artigo escrito sobre isso, publicado no Conjur, lá na coluna Consultor Tributário, o absurdo que é isso. O confisco de recursos esquecidos em depósitos ou contas bancárias. Isso é um confisco, isso não existe. Isso a res derelicta, ela não não se pode passar, principalmente se quem acha a coisa sabe quem é o dono. Imaginem as situações de pessoas que receberam valores em herança, nem sabiam que aquele valor estava numa conta escondida lá, enfim. Bom, mas a palestra não é sobre isso, mas eu tenho uma coluna sobre isso. Leiam, por favor, para se revoltarem tanto quanto eu me revoltei. Isso despertou em mim os instintos mais primitivos. A renovação do RERCT, agora com inovação, retiraram-se determinadas limitações a que os políticos pudessem atuar e admitiu-se o RERCT também de questões que fossem nacionais. O primeiro RERCT era só de valores no exterior. E criou-se o que agora eu entro no tema, criou-se a possibilidade de opção de atualização dos imóveis para que, de uma forma benéfica, para que eles pudessem atualizar esse valor a valor de mercado, que era uma opção. Essa opção, aliás, tem que ser exercida até 16/12/2024. Está acabando, hein? Nós temos, e aí eu vou ali pelo meu... nós temos que esses benefícios, quais seriam esses benefícios? Em primeiro lugar, para as pessoas físicas, que seria de 4% do imposto de renda incidente sobre essa tributação, esse valor já que teria que ser trazido para o passado, o alíquota aplicável passa a ser 4%. Em contraposição, uma alíquota, como os senhores conhecem, de 15%, uma alíquota que varia entre 15% e 22,5% do ganho de capital. Então, 4%, sujeito, eu vou vender esse imóvel, não vou vender esse imóvel, talvez valha a pena, eu já trago ele atualizado, até agora, se eu vender no ano que vem, vai valer muito, em vez de eu pagar esse valor de 15%, até chegando até 22,5%, dependendo do valor, vale a pena. E para a pessoa jurídica, as alíquotas aplicáveis seriam de 6% da CSL e 4% do imposto de renda, versus uma alíquota de 34%, se aplicadas as regras atuais. Até aqui valeria a pena se não houvesse uma determinação de que o contribuinte tem que ficar com o bem por 15 anos. E há uma tabela progressiva, que é essa que vocês veem na tela. Reparem bem, a primeira, se a venda for feita em 3 anos, não valeu nada os 4. Eu estava tendo uma discussão, inclusive, recentemente, que tinha
um tributarista alegando que, olha, se você vender o imóvel nesses primeiros 3 anos, você não vai poder compensar o valor que foi pago de 4%. Isso é um absurdo, isso me leva àqueles instintos novamente. Como é que se admite uma coisa dessa? Não é? Porque isso é um absurdo. O sujeito pagou, teve que vender o imóvel porque um filho ficou doente, vai pagar, em vez de 15%, ou 22,5%, dependendo do valor, mais 4% que pagou um mês antes. Como é que pode isso? Né? Enfim, tem essa tabela toda. Se o sujeito ficar 15 anos, cumprir a sua pena de ficar 15 anos com aquele imóvel, aí sim aqueles 4% valeram. Do contrário, não. Aí tem todas aquelas reduções ali que estão na tabela que vocês viram. Enfim, a tributação normal que existe atualmente, você tem alguns redutores, que agora entra na questão do planejamento fiscal, que estava contido aí no meu anúncio, no meu tema, que eu deveria tratar de planejamento fiscal. Que eu deveria tratar aqui de planejamento fiscal relativo a essa questão. Então, é absolutamente necessário que nós comparemos as regras que são aplicadas a uma venda que ocorra agora com aquela redução de 4%, se eu conseguir, se eu viver até os 15 anos e poder fazer valer os meus 4%. O que nós temos atualmente de regras? Nós temos a 7713, que todos nós conhecemos, aquela redução de 5% ao ano, até fazer 20 anos, aí você tinha uma redução de 100%. Os imóveis mais antigos ainda fazem jus a essa redução. E tem os coeficientes de redução da lei do bem, né, que são dois coeficientes de redução que são até 2005 ou depois de 2005. Você adota coeficiente de redução, não vale pormenorizar isso aqui, basta saber que há um coeficiente de redução, dois coeficientes de redução que têm que ser aplicados. Não é? Esse é o cálculo que o contribuinte tem que fazer e comparar isso com os 4% e com a sua vontade de ficar 15 anos com o mesmo imóvel. Aí entra-se nessa comparação. O que nós vemos nessa comparação? Que nós temos um imóvel que seja adquirido a partir de 2007 ou o ano anterior, ou seja, em 17 anos, pelo menos foram essas as contas a que eu cheguei, foi o mesmo tributarista que me falou aquilo lá, portanto, eu não tenho certeza da exatidão desses cálculos, mas, se nós tivermos até as aquisições há 17 anos ou mais de 17 anos, o que nós temos? Não vale a pena. Por quê? Se nós vemos lá... Tá vendo? Você pode especificar? Nós vemos lá um bem adquirido, por exemplo, em 2007. Portanto, até chegar aos 15 anos, decorrerão 384 meses, serão 32 anos, até agora, mais os 15 anos, em novembro de 2039. Com os fatores de redução da lei do bem, não vai ser aplicado aquela de 20%, de 7713, não vai ser aplicado porque foi adquirido em 2005, aquilo valia somente até 89. Então, se eu aplicar as regras em vigor, eu tenho uma alíquota efetiva de 26,1%. Não é 26, não. Deixa eu pegar aqui o valor. Deve ter algum erro ali. É um coeficiente... Não, é de 3,78. A alíquota efetiva é de 3,68. Não sei o que o 26 está fazendo ali. Se nós formos para os 4%, nós temos a tributação... Não, desculpem. Nós temos, aplicando a redução de base de cálculo de 26,1%, você chega a uma alíquota efetiva de 3,92%. Portanto, uma tributação
com as regras, sem o exercício da opção, eu tenho uma alíquota efetiva de 3,92%. E se eu for exercer essa opção, o que vai acontecer é que, daqui a 15 anos, eu terei convalidado o pagamento de um imposto por 4%. Portanto, não vale a pena. Eu estarei doando aí, ainda que seja... Mas, se você jogar mais para trás, piora mais ainda a coisa. Então, quer dizer, é uma opção que é aquela presente de grego, né? Se você não fizer as contas, você pode pagar mais do que deve, pensando que está fazendo um grande negócio e ainda sendo condenado a ficar no imóvel por 15 anos, senão você terá jogado aquele dinheiro fora. Então, esse é um planejamento fiscal que existe mas, para isso, para que ele exista efetivamente, as contas têm que ser feitas. Um último comentário que eu faço é o do Pillar 2, que foi trazido para a legislação nacional ontem, ou pelo menos foi anunciado isso pelo nosso ministro ontem. Isso, na verdade, é uma revogação. Isso é muito pior do que tributar dividendos. É muito pior. Seja pela amplitude que se pretende dar a essa regra, que ela não se aplica só a dividendos, ela se aplica a qualquer isenção, porque eu vou simplesmente pegar o valor que eu declarei e verificar quanto eu paguei de imposto de renda, somando todos os valores que eu tenho na minha declaração, os isentos e os tributados, vou verificar qual foi a alíquota efetiva e fazer com que a diferença seja obrigatoriamente recolhida pelo contribuinte. Isso é uma revogação de isenção, uma revogação indireta de isenção, não só sobre a distribuição de dividendos. Eu preferiria, vocês sabem que eu fui, enfim, guerreei contra essa tributação de dividendos quando ela foi proposta no governo anterior. E a gente conseguiu segurar lá com o Ângelo Coronel, segurou. Eu preferiria voltar para isso. Porque, não é? Pois é, eu preferiria voltar para isso porque a gente ia discutir a diminuição da alíquota na pessoa jurídica, que não está havendo com essa proposta. Essa proposta simplesmente aplica o Pillar 2 aqui, né? Você vai ter um imposto mínimo de tributação, e a tributação na pessoa jurídica continua a mesma. Então, enfim, mas não me surpreende pelos motivos antes expostos. Eu espero que eu não tenha aborrecido os senhores e nem atemorizado todos vocês com as minhas indignações aqui, que são mais exaltadas, né? Obrigado. Obrigado, Gustavo, Brigagão. Vou tentar, não sei se a gente vai conseguir deixar os sentimentos primitivos no próximo tema, né, do ITBI. Passo a palavra agora ao Paulo Rosenblatt, doutor em Direito Tributário pela Universidade de Londres, mestre em Direito Público e graduado em Direito pela Faculdade de Direito de Recife, professor de Direito Tributário pela Universidade Católica de Pernambuco, procurador do Estado de Pernambuco e sócio de Bartilotti Advogados. Boa tarde a todos. Queria agradecer ao Marcelo, participar novamente aqui do simpósio da PET, acho que já é o terceiro que eu tenho participado, já posso pedir música no Fantástico, e queria parabenizar o Gimi aqui pela organização, cumprimentar toda a mesa, dizer que é muito bom estar aqui hoje, e o tema que me deram para falar é o ITBI, que é um imposto que estava lá caladinho, né? Ninguém estava mexendo nele, e aí, de repente, no meio da pandemia, todo mundo ocioso, os ministros querendo, né, fazer alguma coisa, estão no presidente de casa, e foram lembrar do pobre do ITBI, e começaram a mexer nele, né, lá no Nordeste. A gente foram bulir no menino, e ele acordou, e aí trouxe uma série de questões novas, e eu vou falar hoje, sobretudo, do tema 796, da repercussão geral, mas também de outras questões aqui relacionadas a esse imposto, que tem trazido alguns debates, algumas questões que são bastante relevantes nessa discussão da tributação do consumo de imóveis. É interessante que passamos aí por uma reforma tributária do consumo, né, foi criado em tributação, imposto novo sobre o consumo, foram suprimidos, né, gradativamente o ICMS, o ISS, PIS e COFINS,
vai deixar de existir, mas ninguém lembrou do ITBI, que podia também ter entrado com regras especiais, não é, com imposto a menos, tentando simplificar aí a legislação. Mas, enfim, deixaram o ITBI aí, a lei complementar que estão fazendo aí, que vai mexer no ITCMD, não é, esqueceram do ITBI, que também precisa de normas gerais. Enfim, temos aí, né, um prato cheio para discussões de planejamento tributário. A Constituição, né, em relação ao ITBI, trata de 3 imunidades distintas para esse imposto. O primeiro está na própria definição do imposto, quando diz que o imposto vai incidir sobre a transmissão onerosa de bens imóveis e direitos reais relativos a esses imóveis, exceto os de garantia. Então, aquelas aulas chatas da graduação, né, de direitos reais, né, a gente tem os de garantia, que, né, tem a hipoteca, a enfiteuse e a anticrese, esses ficam de fora, inclusive a cessão desses direitos. A segunda imunidade está no parágrafo 2º do 156, no inciso 1º, que trata da imunidade, não é, seja na realização do capital social, com a integralização em bens imóveis, seja nas operações de transformações societárias, de fusão, incorporação, cisão e extinção de sociedade. É dessa que nós vamos falar. E tem outra mais na frente que trata da política agrária no Brasil, que diz que não incide o ITBI, temos uma imunidade, embora tenham utilizado a expressão isenção, mas é uma imunidade, porque a Constituição só trata de imunidade, na transmissão de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária. Então, são essas 3 imunidades que estão no texto constitucional. E aí temos, né, o parágrafo 2º, inciso 1º, que é onde está toda a polêmica e a redação desse inciso, que aí eu vou ler rapidamente para vocês, que é a partir dele que nós vamos ter todo o debate que vem sendo tratado no Supremo nesse tema, e outro tema também que eu vou me referir, né, um pouco rapidamente, que está na pauta do Supremo Tribunal Federal. Então, diz, né, o inciso 1º, não incide, né, o imposto previsto no inciso 2, que é o ITBI, sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoas jurídicas, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Então, é esse dispositivo que trouxe toda a discussão. E aí, qual foi o caso que, não é, foi levado ao Supremo? Então, um município do interior de Santa Catarina entendeu que, quando a Constituição fala integralização do capital, é só o do capital subscrito. Significa dizer que a imunidade não abrangeria, não é, os valores que ultrapassassem o valor subscrito, que fossem para a reserva de capital. Não é? Então, no caso específico, os sócios tinham integralizado com 17 imóveis, né, um valor superior a R$ 800 mil, só que o capital social era apenas de R$ 24 mil. E aí lançaram o ITBI sobre a diferença de 700 e tantos mil reais, né, o ITBI, no município aí de São João Batista. Tá? Então, esse foi o caso, e essa discussão chegou lá no Supremo Tribunal Federal para que fosse decidido, né, qual era a extensão dessa imunidade constitucional de que trata o parágrafo 2º, inciso 1º, do artigo 156 da Constituição Federal de 88. Então, está aqui Galvão perguntando se isso pode, não é, e não é, o Arnaldo responde que a regra é clara, né, quando o Supremo diz que não é, tem que ser, não é, até que ele mude de ideia, né, porque ele também pode mudar de ideia depois. E aí a decisão foi tomada de 7-4, nesse caso, não foi nem um 7-1, né, que já fizeram 10 anos, né, mas foi outra porrada aí no contribuinte, não é, porque foi definido a seguinte tese no tema, né, a imunidade em relação ao ITBI prevista no inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição Federal não alcança o valor dos bens que excedeu o limite do capital social a ser integralizado. Então, para o Supremo, né, aquela parte inicial que fala integralização se limitaria ao valor que está subscrito no capital social. Essa decisão ela é criticável em todos os sentidos, né? No primeiro sentido, porque ele vai de encontro à própria natureza das decisões do Supremo Tribunal Federal quando trata de imunidades,
que geralmente dá uma interpretação mais harmônica com a própria Constituição, uma interpretação, às vezes, extensiva e teleológica, buscando qual era o sentido que o legislador constituinte buscou dar, ou qual foi a tutela jurídica, ou bem jurídico, que ele procurou tutelar quando editou aquela imunidade. Nesse caso específico, o objetivo qual é? Criação de sociedades. É não tributar, não é, aquele patrimônio que está sendo transferido para a união de esforços em uma sociedade, porque toda sociedade, não é, todo Estado, ele cresce com a união de esforços. Não é? O crescimento econômico ele depende das sociedades empresárias, e a ideia da Constituição é exatamente proteger esse tipo de transferência. Qual é um outro problema que surge dessa discussão? É que, na época da edição, não havia essa discussão, essa diferença entre a expressão capital social, essa ideia de integralização de capital social, com a distinção feita para a reserva de capital. Por quê? Quando foi editada a lei, a Constituição de 88, né, estava em vigor a Lei 6404, de 76, que é a Lei das SAs, que trata, não é, tanto a integralização, não é, a realização do capital, como o pagamento desses valores que vão para a reserva, da mesma forma. Não é? Então, não faz essa distinção. Não é? Qualquer contribuição do sócio, se for observada a Lei das SAs, é tratada da mesma maneira. Inclusive, a legislação prevê, não é, que é possível realizar o capital com reserva de ágio. Essa é uma previsão legal que foi feita de acordo com a Constituição. Então, o que foi feito, não é, na minha leitura e de vários outros, é que está tendo uma reinterpretação, uma modificação da própria imunidade prevista na Constituição, que não fez essa restrição. Veja que, quando entrou em vigor, já muito estava previsto no Código Tributário Nacional, que, aliás, é outro problema, porque o Código CTN tratava de um antigo imposto de transmissão que foi modificado, ampliado e dividido por 2 na Constituição de 88. Existia apenas um imposto de transmissão causa-morte de bens imóveis, e aí, com a Constituição de 88, foi criado o ITBI e modificado o ITCMD, e o CTN permaneceu igual. Não é? Era oportunidade agora, com essa reforma, de revogar esses dispositivos e ter normas gerais específicas para o ITCMD e normas específicas para o ITBI, e o artigo 36 do CTN, que continua sendo aplicável, né, com todas as discussões se ele ainda estaria vigente por tratar de um imposto não mais existente, não é, diz lá que o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos, não é, quando é efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito. Não é? Ele não diz aí qual o tipo de capital ou qual o tipo de contribuição. Então, veja o que é que diz a lei das SAs. Não é? Ele trata, ora, né, essa contribuição como capital social, né, ora como qualquer tipo de contribuição de sócio. Não é? Quando ele fala do patrimônio líquido da pessoa jurídica, ele fala também do conjunto, tanto os valores que foram subscritos, como aqueles que vão para a reserva de capital, sem fazer qualquer distinção nesse sentido. Não é? E também permite prever o registro desses valores que ultrapassarem o valor da realização do capital, quando ele ultrapassar esse valor nominal. Inclusive, a própria lei das SAs obriga o registro, não é, como reserva de capital, para impedir que haja uma diluição, não é, das cotas ou das ações da sociedade, não é, para evitar aí uma modificação no controle social sem uma decisão dos sócios ou dos seus acionistas. Então, essa é uma imposição da lei empresarial, que essa decisão do Supremo Tribunal Federal não é, conflita, não é, e cria um problema, além de tributário, um problema societário, não é, a ser considerado nos planejamentos tributários. Muito bem. Como se não bastasse, né, criou-se um outro problema, porque, às vezes, os ministros têm um problema de verborragia, né, que é dizer mais do que aquilo que é necessário.
Então, foi perguntado uma coisa a ele, ele vai lá decidir e ele começa a, não é, falar sobre vários outros assuntos. E um dos problemas aqui foi um voto do ministro Alexandre de Moraes, não é, que, no voto dele, ele foi para uma questão que não tinha nada a ver com aquilo que estava sendo decidido, mas ele, sobre o inciso 1º do parágrafo 2º, ele vai lá, na parte final do voto dele, se vocês forem olhar, ele diz que a expressão, nesses casos, não alcança o outro caso, porque o inciso ele trata de duas situações, realização de capital, depois ele fala nessas operações de transformação societária. E diz que, nesses casos, né, a imunidade não vai se aplicar se ela tiver por atividade preponderante, né, como a gente leu anteriormente, a atividade mercantil, né, compra e venda, locação, arrendamento mercantil de bens imóveis. E aí, Alexandre Moraes diz, olha, isso não se aplica para a primeira parte do dispositivo, só diz para a segunda. Não sei por que danado que ele foi dizer isso. Não é? Eu tenho um casal de filhos, aí um acorda, não quer falar com ninguém, o outro acorda falante, a outra olha para ele e fala assim, eita, como fala. Né? Eu, quando li, eita, como fala. Né? Mas a questão aqui, não é que foi em obter dicta, porque não era questão a ser decidida, não faz parte do julgado, né? E o Código de Processo Civil, lá no artigo 504, diz que não faz, obter dicta não faz coisa julgada. Não faz coisa julgada, mas dá ideia para advogado. Né? Dá muita ideia. Então, o que aconteceu? Depois do voto dele, ele disse, é assim, então agora a gente vai discutir para não se aplicar para o primeiro caso. E aí vem, né, outro tema, que é o tema 1348, né, que foi aceito por unanimidade em repercussão geral, né, da questão constitucional, né, então a questão vai ser julgada, né, que diz, alcance da imunidade do ITBI previsto no inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição para a transferência de bens e direitos e integralização de capital social quando a atividade preponderante da empresa é compra e venda ou locação de bens imóveis. Então, o que vai ser decidido é se há uma distinção entre a transmissão condicionada e incondicionada. Né? Ela seria incondicionada quando fosse transmissão originária para a integralização no capital e seria condicionada quando fosse decorrente dessas reorganizações societárias. Então, essa discussão que vai ser travada no Supremo. Então, de um problema, surgiram dois. Né? E fora que o STJ disse, então eu também quero discutir alguma coisa, porque precisa também bulir, né, no ITBI. E aí foram discutir, né, como é que eu defino a base de cálculo do ITBI? Porque tinha município que pegava o valor declarado na declaração de imposto de renda da pessoa física. Tinham outros que utilizavam o valor venal histórico lá do IPTU, aquele que consta do cadastro da prefeitura. Alguns pegavam o valor da transação, aquele que consta no valor de mercado, aquele que foi feito, estabelecido no contrato. E outros ainda reavaliavam, né, faziam uma reavaliação de mercado, né, por arbitramento. Né? E aí o STJ adotou o tema 11.113, agora em 2022, e o tema diz que o valor tem que ser o valor de mercado, que o fisco não pode utilizar uma base de dados, não é, com valor pré-determinado desse valor do ITBI, e que ele só pode desconsiderar esse valor com processo administrativo regular, no qual o contribuinte possa fazer o contraditório e a ampla defesa. Isso tem gerado, não é, judicialização imensa. Né? Na verdade, eles abriram também uma porta para grande judicialização, porque tenho observado lá, principalmente no litoral sul de Pernambuco, nas praias de Porto de Galinhas, Muro Alto, Carneiros, que tem grandes, não é, empreendimentos, as pessoas estão colocando o valor lá embaixo e querendo recolher, e já recolhem, entram com mandado de segurança já para poder pagar o valor mais para baixo, para deixar aquilo explodir lá para frente. Né? Não caberia, ao meu ver, nem mandado de segurança, porque caberia reavaliação, mas essa é outra discussão. Aí. Enfim, já caminhando aqui para o fim, para respeitar o meu tempo, não ultrapassar o tempo. Quais podem ser os impactos, né, para o planejamento tributário, planejamento sucessório aqui nesses casos? Primeiro,
os municípios começarem a lançar, né, os valores que ultrapassaram o valor que está lá integralizado, o valor que consta do capital social, tudo aquilo que ultrapassar, desde que a legislação municipal preveja, né, muitos municípios vão começar a fazer esses lançamentos. E aí surge uma grande discussão, não é, se eles vão poder fazer isso. Tem o artigo 146 do Código Tributário Nacional, porque é uma mudança de entendimento, uma mudança de interpretação, se eles vão poder fazer isso retroativamente, nos últimos 5 anos, fazer um lançamento, um novo lançamento em relação à diferença quando não foi feito, ou se vão começar a fazer ali em diante. Alguns municípios já estão alterando a própria legislação, né, os municípios mais robustos, mais organizados, para evitar judicialização, para tentar traduzir aí o tema 1113 do Superior Tribunal de Justiça. Antevejo que vai ter impactos aí também nos investimentos da sociedade, não é? Talvez muitas com redução da integralização do capital com bem imóvel, né, porque isso pode levar à tributação, não é, pelo ITBI na transmissão desses imóveis. Então, os sócios, os acionistas vão pensar 2 vezes antes de integralizar, ou vão alterar os seus contratos sociais, mas isso pode trazer, não é, impactos para toda a sociedade, não é? Você vai ter que aumentar o capital social da empresa. Isso precisa ser observado por quem for fazer esse planejamento societário, junto com o planejamento tributário, porque vão ter que caminhar juntos. Não é? Outra questão que precisa ser vista, não é o ganho de capital. Né? O Brigagão aqui falou, né, dessas novas recentes alterações, não é, porque é uma faculdade do contribuinte transmitir pelo valor, não é, que consta na sua declaração de imposto de renda, ou fazer atualização desses valores, e essa questão vai precisar ser observada, não é, até porque essa transmissão, se eu olhar a súmula 1113, pode gerar também uma discussão com o município, não é, dele considerar que não equivale ao valor de mercado, já que ele não precisa estar, não é, ligado, não é, ao valor que consta na declaração de imposto de renda. Então, isso pode não ter impacto para o imposto de renda diretamente, mas pode ser revisto pelo município, já que essas avaliações não precisam coincidir. Não é? Tem que ter um cuidado aí com as holdings patrimoniais, não é, que é uma febre. Né? Toda semana alguém me liga, olha, você faz holding patrimonial, né? A pessoa não sabe nem o que é, se serve para o caso dele. Eu estou ligando porque eu quero fazer uma holding patrimonial. Está certo. Não é? Que não serve para boa parte dos casos, não é? Mas as pessoas vendem isso, não é, como se fosse a melhor coisa do mundo, depois deixam um abacaxi lá para frente. Não é? Eu tive um caso de uma pessoa que colocou o imóvel que mora lá, depois brigou com os irmãos. E aí? Ele quer se mudar? Não pode se mudar, porque agora o imóvel está no nome da empresa, os irmãos não se falam e pronto, ele não se muda. É um problema sério. E tem, se vingar, né, o novo tema aí do Supremo, né, se ele realmente entender que não se aplica a primeira parte da imunidade, vai ter também pedido aí de restituição de ITBI. Então, o tiro pode ter saído pela culatra. Né, ter, de um lado, né, um valor que vai receber, né, no outro ele vai perder, né, por conta desses pedidos de restituição. E aí concluo aqui minha fala, né, com essa frase, já ficou famosa: no Brasil o futuro é duvidoso e o passado incerto, né, que ninguém sabe ao certo quem disse, foi Pedro Malan, todo dia tem alguém que diz, Fernando Henrique, tem tantos que se arvoram. Então, não sei de quem é a autoria, mas estava falando certamente do ITBI. Né? Então, muito obrigado aí. Obrigado, Paulo. Comentários importantes, né? Acho que a atenção agora se volta para o tema 1348, né, na questão do ITBI, e o tema 1113 tem causado certos arrepios aqui. A Secretaria da Fazenda do Estado arbitra hoje o valor de mercado dos imóveis com base em análise de site de vendas de imóveis, né? Então, é temerária como essa avaliação tem sido feita. Então, agora, mergulhando na parte do imposto de renda, com foco aí em operações no exterior e também com spoiler no que a gente tem visto hoje, convido a professora Elizabeth Libetucci, advogada em São Paulo, formada pela PUC, professora de Direito Tributário, colunista de diversos meios de comunicação, palestrante no Brasil e no exterior e sócia fundadora do Lewandowski Libetucci Advogados. Professora. Obrigada. Tem a minha apresentação aí?
Obrigada. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez. Queria agradecer enormemente à mesa pela minha presença, agradecer à PET por essa possibilidade da gente poder estar discutindo o imposto de renda e todos os assuntos relacionados a planejamento sucessório. Estou com uma responsabilidade enorme, porque eu tinha uma apresentação pronta e agora, hoje, as coisas mudaram da água para o vinho, então nem sei o que eu vou falar direito para vocês, mas vamos seguir aqui e eu vou sentindo o que vale a pena falar, o que é melhor a gente deixar lá para frente, né? A minha missão é falar um pouco sobre tributação de investimentos no exterior pela pessoa física. E aí eu tinha feito esse índice, mas eu já digo aos senhores que eu não vou seguir esse índice, primeiro porque não vou ter tempo hábil, mas a apresentação, viu, Renato, fica à disposição para quem quiser, de alguma forma, ter acesso, e porque eu quis, pelo menos, tratar de assuntos polêmicos a respeito da lei das offshores, né? Até aproveitando quem está na mesa aqui, para a Camila também, de alguma forma, poder discutir isso em outras oportunidades. Como é que eu estou vendo essa lei? Eu estou vendo essa lei com vários problemas, né? O primeiro problema dele é que é uma lei que tem que trabalhar em paralelo a dois outros regimes jurídicos. O regime de ganho de capital, que não foi extinto, que não foi eliminado, e o regime da tributação da tabela progressiva, que também tributa rendimentos no exterior. Então, a gente vai ter que fazer uma ginástica daqui para frente para poder trabalhar de uma forma harmônica com esses três regimes. E eu acho que, nesse aspecto, nós, tributaristas, falhamos, porque, quando nós falamos da tributação sobre as offshores, nós falamos muito que as regras tinham mudado e que, daqui para frente, a gente tem que levar em conta um novo regramento. E, na verdade, a gente tem que levar em conta, obviamente, esse novo regramento, mas sem esquecer o regramento antigo. E vocês vão ver que, na prática, isso não é tão fácil, né? Então, esse aspecto a gente vai enfrentar. Eu também queria falar sobre uma questão que eu ainda não vi isso ser comentado, e eu acho que o problema virá na instrução normativa do início do ano que vem, quando vier as regras para a declaração do imposto de renda, e eu acho que aí virá uma distorção importante, que nós temos que ficar atentos, e isso vai dar tempo de falar. E, infelizmente, sobre os itens 3 e 4, nós não vamos ter tempo hábil para conversar. Eu queria falar com vocês a respeito da integralização de bens que estão na pessoa física, se esses bens podem ser conferidos a uma offshore a custo, ou se, a partir da lei das offshores, a obrigatoriedade dessa conferência ao capital ser feita a mercado. A redação é muito, muito infeliz, também me deixou bastante nervosa quando eu vi. Existe um entendimento quase que pacífico, no sentido de que, a partir de agora, a conferência ao capital de bens que estão na pessoa física só poderiam ser integralizados a pessoa na offshore a mercado, mas não é a minha posição. A minha posição é que, dependendo do tipo de tributação da offshore, se a gente estiver diante de uma offshore opaca, ou seja, aquela offshore que vai ser tributada como se fosse uma pessoa jurídica efetiva, pode, sim, haver essa tributação a custo, mesmo depois da entrada em vigor da lei. Mas não vai dar tempo de falar sobre isso. Então, nós vamos deixar para uma segunda oportunidade, tá? O que eu quero falar com vocês? Eu quero falar com vocês, e aqui, para mim, é uma grande preocupação, que nós temos 3 regimes jurídicos distintos e que precisam ser trabalhados contemporaneamente. Nós temos a tributação de rendimentos localizados no exterior, e essa tributação, ela efetivamente é de tabela progressiva, exemplo típico, salário e aluguéis, né? E que tem uma tributação que começa em 7,5% e vai até 27,5%. Essa regra continua existindo, né? Independentemente da nossa lei das offshores, primeiro aspecto. Segundo aspecto, nós temos uma tributação sobre ganho de capital, né? Ou seja, a diferença positiva
entre o valor de venda e o valor de compra. Em tese, isso deveria ter caído com a lei das offshores, só que, no apagar das luzes, nós tivemos um regramento dentro da lei das offshores, dizendo que variação cambial não se submete à lei das offshores, e sim se submete à tributação dessa lei antiga, que é de 95. Tá? Aqui, nós temos um ponto de atenção bem importante. E, não satisfeitos com isso, nós temos uma solução de consulta, acho que do ano passado, retrasado, não me lembro mais, que diz que o retorno do capital da pessoa jurídica offshore para uma pessoa física é operação atípica, não é operação de ganho de capital, e que, portanto, se submete à tributação de 27,5%. Né? E aí, 27,5%, em tese, a gente pode estar considerando que segue a tabela progressiva. Né? Estou falando por conta dos valores envolvidos. E aí vem a grande pergunta se isso se mantém depois da lei das offshores ou se isso efetivamente agora foi revogado. Não tenho resposta para vocês, tá? Porque a impressão que me fica, nós vamos falar rapidamente sobre isso um pouquinho lá na frente, é que não se pensou nessa hipótese. O que se pensou é que, daqui para frente, dividendos serão tributados e que, por conta disso, eles, ao serem tributados, eles, independente de lucro, né, vai ser tributado, independentemente ou não de sua distribuição. Então, se passou a ideia de que, a partir disso, o investimento original não teria, só teria uma tributação via variação cambial. Agora, a gente pode ter uma situação em que já houve integralização de lucros no tempo. Né? Então, essa integralização de lucros no tempo, nós vamos ter que analisar para ver como que vai acontecer essa tributação efetiva, afinal, e eu não acho que a lei das offshores resolveu esse ponto. Então, a gente está com essa grande interrogação por conta dessa solução de consulta recente, que fala que retorno de capital é uma operação atípica e não se confunde com ganho de capital. Tá? Bom, então, vejam que essa convivência não é tão harmônica como nós gostaríamos que fosse. Você está contando o tempo aí, né? Bom, o que nós temos aqui? Aí eu queria chamar bastante a atenção de vocês com relação a isso. Nós temos um tratamento em que variação cambial passa a ter uma tributação específica. Ela não se submete à tributação da regra das offshores como um todo. Né? Então, eu estou dando aqui um exemplo. Vamos imaginar que a gente fez uma conferência ao capital em 31 de dezembro de 23, até aproveitando aquela tributação que existia de aproveitar os 8% e por conta disso, se livrar dos dividendos, vamos chamar assim, já existentes na empresa, né? Os lucros já existentes na empresa. Então, vamos admitir que eu conferi ao capital em 31 de dezembro de 23, a uma cotação de 4,8, que é a cotação, então, em vigor, e, por conta disso, eu tenho um custo de aquisição, na referência 31 de dezembro de 23, de R$ 484, só para dar um exemplo para vocês. Né? Vamos admitir que, ao longo do ano, eu tive um lucro de 10, e, por conta disso, eu vou ter que tributar, em 31 de dezembro de 24, esses $10 a uma tributação de 15%. Tá? Então, eu tributei esses 10, mas eu ainda tenho esses $100 de largada, vamos chamar assim. Tá? Vamos admitir que eu resolvo liquidar essa empresa. Né? Se eu estou falando do mesmo custo de aquisição da liquidação, não me dá dúvida nenhuma de que, efetivamente, eu vou ter uma tributação pura de ganho de capital por variação cambial. Tá? E, se é uma tributação pura de tributação de variação cambial, a discussão é lei antiga, 15% a 22,5%, e não se fala mais nisso. Eu não preciso trabalhar a ideia dessa solução de consulta que veio antes da lei,
que manda tributar como uma operação atípica, porque eu tenho uma lei nova que fala isso com todas as letras. Aqui está, esse artigo aqui está pequenininho, depois vocês olham na lei, mas ele está falando rigorosamente o que eu acabei de comentar. Então, assim, para essa parte, eu estou tranquila. Mas vamos imaginar que eu tenho um custo de aquisição de 100, um lucro que eu já distribuí para a pessoa física. Paguei 27,5%, eu não paguei por uma desídia, mas já paguei, e integralizei ao capital esse lucro passado. Então, o que vai acontecer? O meu custo de aquisição agora vai ser 110. Né? Vamos admitir que eu tenho uma situação onde, por conta do que existe na empresa hoje, eu esteja com uma situação de $200 no lugar de 110. Né? Me parece que a questão da tributação da variação cambial desses 110 até o momento da apuração dos $200, a gente esteja falando de variação cambial. Até aqui a gente vai muito bem, obrigado, e sabe qual a lei que vai aproveitar. A dúvida é se houver efetivamente uma liquidação dessa empresa, se isso não vai para a tabela progressiva. Ficou claro para vocês isso? Esse é um ponto que realmente me parece que nós vamos ter problemas no momento do aproveitamento. Já citando exatamente esse ponto, vamos admitir que aqui eu não estou falando de conferência ao capital. Tá? Vamos imaginar que eu esteja falando de um investimento na pessoa física. Eu tenho investimento na pessoa física, eu apliquei $100 nesse investimento e eu resgatei, no começo do ano, fevereiro de 2024, $110. Tá? Aí, eu vou para uma outra regra. Eu vou para a regra de aplicação financeira, e, na regra de aplicação financeira, eu vou tributar a variação cambial dos $100 contra a variação cambial dos $110 mais esse ganho de $10. Está claro até aí? A dúvida é, a lei nova, ela mudou o fato gerador do imposto de renda na base a cada resgate, ou ela mudou o fato gerador para que o fato gerador só aconteça em 31 de dezembro de cada ano? Qual a diferença disso? O dólar, gente. Eu, pelo menos, não ouvi nada a respeito disso, não sei se a Camila ouviu, mas eu realmente não ouvi. O que acontece? Vejam, eu não sei quanto estava o dólar em fevereiro, mas eu tenho certeza que não estava 6. Né? Acho que estava 5,1, alguma coisa do gênero, estava mais do que 4,9, mas não estava 6. Né? Então, a minha grande dúvida é a seguinte, quando a gente for fazer a declaração agora, né, em 25, na hora de fazer essa conversão para real, que se fala que vai ser uma conversão única, nós vamos usar para tudo o câmbio de 31 de dezembro de 24? Imagina, não sei quanto vai estar esse câmbio em 31 de dezembro de 24. Né? E aí, vejam, nós não vamos mais submeter à regra da tributação de variação cambial, porque, como nós estamos falando de aplicação financeira, aí a variação cambial e o principal viram uma coisa só e se submete à lei propriamente dita. Então, aqui, eu chamo a atenção dos senhores, porque possivelmente teremos um grande problema. Vamos ver como é que virá a regulamentação disso. Tá? E aí, depois de tudo isso que eu falei, chegando aqui, eu tive a notícia do tal imposto mínimo. Né? O que o imposto mínimo vai refletir na nossa conversa aqui? Vejam, não sei se todos ouviram qual que é a proposta do governo, mas a proposta do governo, pelo menos o que nós ouvimos até hoje, já que nosso passado a gente não sabe o que vai acontecer, se no passado é inconfundível, que dirá o futuro, né? Mas o que está dito hoje é o seguinte,
O contribuinte vê a partir daquele que tem uma renda de R$600 mil, é a ideia, tá? A renda, a partir de R$600 mil, terá um imposto mínimo. Eu falava para a minha equipe que eu tinha certeza que esse imposto mínimo vinha, porque eu não sei se vocês já repararam, na última página do imposto de renda do ano passado, que foi entregue agora, 24, tem uma linha assim, carga tributária total. Não sei se vocês viram isso. E aparece um percentual, né? Eu tinha certeza que esse percentual ia servir para alguma coisa, a gente está vendo para que ele vai servir. Eu tive inúmeros clientes que falaram, nossa, eu não sabia que eu pagava tão pouco imposto no Brasil, né? Por conta justamente dessa carga tributária que consta aí na declaração. Qual que é a proposta, então? A proposta é, se existe uma renda acima de R$600 mil, tudo que é rendimento isento ou não tributável será tributado até chegar em 10%. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque nós não temos uma tributação menor do que 10% na pessoa física. Nós não temos. Porque, se a gente tiver uma aplicação financeira, se ela for tributada, ela é tributada acima de 10%. A questão dos rendimentos, a gente está numa alíquota média de 20%, que pode chegar até 27,5%, mas a alíquota média do brasileiro é 20%, portanto, é maior que os 10%. Onde que teria esse ajuste? Em todos os rendimentos isentos, absolutamente todos. E aí concordo com você, não estamos falando só de dividendos, estamos falando de todos os papéis que têm subsídio e que, portanto, são isentos, porque guardam uma relação importante em termos de mercado. E estamos falando, gente, de inúmeros lançamentos que nós somos obrigados a fazer no imposto de renda. Então, Gustavo, quando ele comentou a questão do fator de redução, quando a gente faz uma declaração de imposto de renda, esse fator de redução ele entra como renda isenta. Pelo regramento, ele vai passar a ser tributado até chegar nos 10%. Nós temos, por exemplo, valores que têm natureza patrimonial, ou seja, que tem a ideia é de ressarcimento patrimonial. Esse ressarcimento patrimonial também será tributado, né? E por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque o que nós tínhamos de bom nessa lei, que é o fato de que, ao tributar o lucro, eu posso deixar isso na empresa e eu distribuo quando eu quiser para a pessoa física, porque essa diferença não terá mais tributação sobre variação cambial. Com essa regra, passa a ter tributação sobre variação cambial, e eu acho que num valor bastante excessivo, porque, veja, eu já tributei 15% lucro. Se eu for tributar a variação cambial até chegar no número, nós vamos chegar na tributação que eu sempre achei que nós íamos ter, que era os tais 22,5% que o Congresso vetou no apagar das luzes. Então, é uma forma de voltar. Acho que eu vou parar por aqui, para não atrapalhar também o nosso timing. E quem tiver dúvida, eu estou inteira à disposição para a gente trocar ideias. Tá bem? Muito obrigada. Obrigado, professora. Bom, antes de encerrar, o Gustavo pediu 2 minutos aqui para dar mais uma palavrinha. Menos até. Não, é porque eu vi. Camila falou sobre ITD, o Paulo falou sobre TBI, mas, obviamente, dentro da legislação que é cabível aos 2 impostos. Mas eu só quero alertar aqui, não sei se vocês já perceberam isso, que existe no IBS uma flagrante invasão de competência, tanto dos estados quanto dos municípios. O que se compartilha na incidência do IBS, o que se compartilha entre as competências dos estados e dos municípios, é a incidência do IBS. Portanto, as demais competências exclusivas que existem, elas se mantêm. O que impede que o IBS venha a incidir sobre essas competências exclusivas.
sob pena de invasão. Se vocês virem lá aquela previsão de tributação dos bens de uso e consumo pessoal, há ali casos de doação. E o IBS está incidindo sobre essas doações. A mesma coisa se diga em relação às operações imobiliárias, que o IBS também está incidindo sobre essas operações imobiliárias. E essas duas operações são da competência exclusiva dos estados e municípios. O que se compartilha é a competência para incidir o IBS. Isso não significa casamento dessas competências, tá? Só isso. Obrigado, Gustavo. Pessoal, o tema é apaixonante, são muitas discussões que se derivam, concordo com o Gustavo, acho que não dá mais para olhar só IR, TBI, TCMD, em operações imobiliárias, agora a gente também tem que olhar o IBS e a CBS. Eu gostaria agora, em encerramento dos debates aqui nesse primeiro dia, convidar a todas e todos para o lançamento de 8 livros que teremos agora, então eu vou falar um pouco aqui. Temos o livro sobre o IVA Dual, a 12ª edição da revista de Direito Contábil Fiscal, Planejamento Sucessório e Patrimonial, Tributação e Contabilidade no Agronegócio, Imposto Seletivo na Reforma Tributária, Tributação do Valor Agregado, a revista número 50 do Direito Tributário da APET, parabéns, Marcelo, por chegar no número 50, e Modulação de Efeitos em Matéria Tributária. Agradeço a todos aqui na mesa, parabenizando pelas exposições, e convido a todos aqui para o coquetel que teremos aqui agora. Muito obrigado a todos.